E a detenta que teve um bebê dentro de uma solitária no complexo de Bangu, hein? Ela foi transferida. Vamos ao vivo mais uma vez com o Daniel Penafirme, que esclarece para a gente essa história. Ontem, inclusive, Daniel, você fez uma excelente cobertura a respeito, um caso que provocou muita indignação. E o que aconteceu agora? Qual foi o desfecho dessa história? Pois é, Eliane Borges, um caso realmente daqueles que comovem a gente. Afinal de contas, era uma moça esquizofrênica e viciada em crack, que estava numa penitenciária comum, com presas comuns, com criminosas comuns, coisa que ela não é, visto que tem problemas mentais. Apenas ontem, depois de tudo que aconteceu com ela, depois de ter dado à luz numa solitária, sem a ajuda de ninguém, ela foi transferida para um hospital psiquiátrico lá mesmo no complexo penitenciário de Bangu. Além disso, a criança está num abrigo, foi levada por ordem da justiça para um abrigo evangélico em Guaratiba. E apenas hoje a família vai ter acesso a essa criança. A tia da detenta aí, que foi identificada como Bárbara da Silva, vai hoje até esse abrigo para conhecer o bebê. É uma menina, né, que está passando bem, e essa tia quer a guarda da criança, porque a família da Bárbara já cuida dos outros 2 filhos dela. Ela quer, portanto, que essa criança seja criada junto aos irmãos. Vai ser iniciado hoje, inclusive, um processo de investigação social a respeito dessa tia e também dessa família, para que se saiba se a família tem efetivamente condições de cuidar do bebê. Ontem, inclusive, nós conversamos com essa família lá na porta da penitenciária Talavera Bruce, e o clima era de total revolta. Eles não conseguiam entender o que de fato havia se passado com a Bárbara lá no interior da unidade penal. Vamos à reportagem. A família da detenta está revoltada. Tristeza, de angústia, raiva, enfim, porque é um ser humano, não pode ser tratado como um cachorro. Bárbara Oliveira de Souza, de 30 anos, está presa desde abril por tráfico de drogas na penitenciária Talavera Bruce, em Bangu. A detenta, grávida de 9 meses, teve o filho sem ajuda de ninguém, numa solitária, no interior da unidade prisional. Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária confirmou que Bárbara realmente havia sido colocada na solitária, mesmo estando grávida de 9 meses, mas por razões de segurança dela e das outras detentas, já que a Bárbara apresentava um comportamento agitado e agressivo em função das crises de abstinência do crack. Ainda de acordo com a SEAP, assim que foi constatado pelos inspetores que ela tinha dado à luz lá na solitária, a detenta foi socorrida junto com a criança. Pois bem, as explicações da Secretaria de Administração Penitenciária não convenceram muito a Justiça, que determinou o imediato afastamento da diretora da penitenciária. Ela teve o bebê dentro do isolamento, depois de gritar muito e não se tirou ela do isolamento. Ela teve o bebê lá, saiu com o bebê no colo ainda, com o cordão umbilical preso entre ela e o bebê. É uma coisa de uma indignidade humana inaceitável nos dias de hoje. Após o parto, mãe e bebê foram levados para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo. Este documento da unidade médica comprova que Bárbara deu entrada ainda com um cordão umbilical preso ao corpo. A detenta está passando bem, já voltou aqui para a penitenciária. A criança foi encaminhada para um abrigo por ordem da Justiça, porque, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, a Bárbara teria tentado agredir o bebê. Só que a família dela, que inclusive veio hoje até o Talavera Bruce tentar obter algum tipo de informação, disse que a Bárbara tem problemas psiquiátricos e quer cuidar do bebê, justamente para que ele conviva com os outros 2 irmãos, os outros 2 filhos que a Bárbara tem e que já são criados aí pela família. Só que até agora, nenhum familiar conseguiu ver a criança, o que deixa todo mundo aqui ainda mais angustiado. O mais importante nesse momento agora é tentar manter essa criança dentro da família e tentar dar essa assistência para ela aqui dentro. Porque desde o momento em que eu fiquei sabendo também que ela estava presa, foi através do CAPS, porque o pessoal daqui nunca ligou para informar ninguém. Um inquérito foi instaurado na delegacia de Bangu para apurar o fato. Bárbara deve ser transferida para um hospital psiquiátrico. Só agora, depois de parir, imagina uma mulher com problemas de esquizofrênica, problemas de drogas, dentro de uma solitária, sem ninguém para ajudar, gritando horrores, e de repente ela vê o filho escapar pelas pernas, só tem tempo de pegar a criança com cordão umbilical. Claro que é uma paciente que precisa de ajuda, é uma detenta, sim, cometeu um crime relacionado ao tráfico de drogas, mas precisa de um acolhimento e de um tratamento. Isso já deveria ter sido feito antes. Doutor Carlos, que tipo de responsabilização pode ser diante desse fato? Liane, olha só, eu queria só ressaltar que uma coisa é o que ela fez lá fora do presídio, e ela está presa e tem que estar presa. Outra coisa é ela ser destratada, fazendo não valer os direitos que os presos têm. Ah, é uma santa. Não. Uma coisa está pagando pelo crime dela.
O preso não tem que ser tratado de forma legal, de forma bonitinha, tal, de forma ilegal. O preso tem que ser tratado de forma correta. Nesse caso, não deveria ser num hospital psiquiátrico? É isso que eu estou falando. A lei de execuções penais, ela garante essa paciente, essa detenta, vários benefícios, como, por exemplo, a amamentação, ter o filho, antes do parto, ter uma assistência médica, pós-parto, amamentar o seu filho até 6 meses depois. Há estabelecimentos que tem que ter creche se não tem quem tiver criança, para cuidar dos 6 meses até os 7 anos, está lá no artigo 83, artigo 14, são tantos direitos. Agora, em relacionado à doença dela, se ela for doente, se ela não tiver condições de ficar naquele presídio, ela tem que estar no hospital psiquiátrico. Então, assim, há um descaso muito grande, porque preso tem que sofrer. Claro, preso tem que estar preso, tem que pagar a pena dele de forma correta, entendeu? Se a pena não está sendo de forma correta, se não é o suficiente para fazer ele sofrer, né, isso que a população quer, que se mude a lei. Mas preso tem que tratar de forma correta, sem levar em consideração que ela fez fora da prisão, que ela tem que pagar, entendeu, Liane? Olha, eu sei que é muito polêmico o que eu vou comentar agora, mas eu acho que no Brasil a gente tem que começar a pensar também num controle de natalidade. Infelizmente, essa mulher tem outras 2 crianças que agora ficam aí passando na mão dos familiares. Eu tenho certeza que esses familiares vão cuidar bem dos filhos, sabe? Eu imagino que essas crianças vão ser bem tratadas agora. Mas é algo triste, é uma realidade em todas as classes sociais, não é? A gente tem que pensar isso de uma maneira muito isenta, muito tranquila, porque infelizmente as pessoas às vezes não têm condição de cuidar e acontece um caso desses. Quem é o pai dessa criança? Eu fico pensando, quem é o pai dessa criança? E a responsabilidade paterna também. Pode isso, gente.